802 da Escola Municipal de Formação Profissional Governador Portela. E hoje eu irei falar um pouco sobre uma das pessoas mais misteriosas desse mundo. Uma pessoa tão complexa que nem mesmo ela própria se entende. Seu nome é Clarice Lispector. Apesar de a considerarmos uma escritora brasileira, Clarice nasceu na Ucrânia, vindo de uma família judia, fugindo para o Brasil há menos de 1 ano de idade. Clarice gostava de dizer que ela veio aos 2 meses, mas isso está incorreto, já que ela era um pouquinho mais velha. Mas isso não muda o fato que ela foi alfabetizada aqui no Brasil em português. Ela e sua família inteira se mudaram para Maceió. Aos 4 anos de idade, Clarice e sua família se mudaram para Recife e aos 15 anos de idade se mudaram para o Rio de Janeiro, onde o Clarice ficou boa parte da sua vida. Eu falo boa parte, pois quando ela ingressou em Direito, já mais velha, ela se casou com um homem que era cônsul da Itamaraty, fazendo com que ela tenha que viajar muito para muitos lugares diferentes, muitos países. E isso deixava ela muito sozinha e muito triste por conta disso. Clarice Lispector teve 2 filhos e após isso se separou do marido e voltou para o Rio de Janeiro. E finalmente viveu nas terras cariocas. Clarice gostava de dizer para todo mundo, escrevia para sua irmã que ela não gostava de viver nos outros países, que os outros países a faziam se sentir mal e que ela queria realmente voltar para o Brasil. Clarice Lispector nasceu no dia 10 de dezembro de 1920. Antes dela nascer, sua mãe estava muito doente e descobriu uma doença chamada sífilis. E redondava-se uma história que, se a pessoa que estava com sífilis tivesse um filho, ela iria se curar, a criança iria curar a mãe da doença. Então, a mãe deu à luz a Clarice Lispector. Mas o que não aconteceu. Clarice nasceu e a mãe dela continuou doente e infelizmente faleceu. Por conta disso, Clarice até escreveu uma frase que dizia que ela nasceu querendo pertencer, porém ela nasceu e ficou nascida. Isso mostra muito também toda a história de Clarice, que traz nas suas literaturas dos personagens majoritariamente femininos, normalmente mulheres, e são tão misteriosas, não tanto de si, também na tentativa de pertencimento, na tentativa de existir. Ela foi criando um ar de mistério também nela mesma. Todas as pessoas tinham uma fascinação por isso. Ela dava pouquíssimas entrevistas e inclusive dizia que para conhecer sobre a sua vida pessoal valia a pena apenas ler suas obras. E ela também dizia uma coisa super interessante, que era: ninguém suportaria ver Clarice Lispector ou imaginá-la pintando as unhas do pé de vermelho. Porque a imagem dela era uma coisa tão absolutamente grandiosa e vitoriosa, incisiva, mística, inalcançável, que absolutamente ninguém conseguiria colocar Clarice Lispector num patamar inferior, num patamar quase que humano. Porque todo mundo sempre endeusou Clarice Lispector. Ela não se considerava escritora, porque para ser, você tem que ter um compromisso de escrever. Mas ela não queria ter esse compromisso, que era como uma obrigação de escrever para ela. Que para ela estaria tirando a sua liberdade. Ela não iria estar escrevendo porque ela quer se comunicar. Ela estaria se escrevendo por obrigação. Esse era o pensamento, e isso é um pouco sobre a história desse ser humano incrível, misterioso, que foi Clarice Lispector.
Desconfie do destino e acredite em você. Gaste mais horas realizando que sonhando, fazendo que planejando, vivendo que esperando, porque embora quem quase morre está vivo, quem quase vive já morreu. Clarice Lispector. Oi, tudo bem? Eu sou o Caio Weimar, da turma 802, da Escola de Formação Profissional de Governador Portela, e vim aqui como solicitado recitar um poema de Clarice Lispector. E esse poema que eu vou recitar se chama Alma Luz. É um dos 16 poemas mais conhecidos da autora e que particularmente me chamou muita atenção, por ser simples, delicado, mas com significado muito forte. Ele fala sobre o que a autora acha, sobre o que ela pensa, sobre o que ela sente. Minha alma tem o peso da luz, tem o peso da música, tem o peso da palavra nunca dita, prestes, quem sabe, a ser dita. Tem o peso de uma lembrança, tem o peso de uma saudade, tem o peso de um olhar, pesa como pesa uma ausência. E a lágrima que não chorou tem o imaterial peso de uma solidão, no meio de outros. Esse é o poema, espero que você tenha gostado. Antes de eu falar a minha frase, eu queria dizer um pouco sobre a Clarice Lispector. Ela nasceu no dia 10 de dezembro de 1920, na Ucrânia, e a sua família era judaica russa. Ela foi uma escritora e jornalista ucraniana naturalizada brasileira, autora de romances, contos, ensaios e considerada uma das escritoras brasileiras mais importantes do século XX, e a maior escritora judia desde Franz Kafka. Sua obra está repleta de cenas cotidianas simples e tramas psicológicas, reputando-se como uma de suas principais características e epifania de personagens comuns em momentos do cotidiano. Quanto à sua identidade nacional e regional, declarava-se brasileira e pernambucana. Sua morte foi na véspera do seu aniversário de 57 anos, no dia 9 de dezembro de 1977, no Rio de Janeiro. Algumas obras dela são Perto do Coração Selvagem, de 1942, O Lustre, de 1946 e Laços de Família, de 1960. A frase que eu escolhi, eu achei que combina bastante comigo, achei muito bonita e interessante. Não sou sempre flor, às vezes espinho me define tão melhor, mas só espeto os dedos de quem acha que me tem nas mãos. E foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tão verde e saudável, passeava pelo chão. Sentimento inefável, inseto que desbrava a imensidão. Eu, corpo enclausulado, separado da multidão. E o inseto, que podia voar livre, mas insistia em ficar no chão. Apeguei e pus na janela. Entretanto, queria ver partir. Mas esperança é difícil de achar, e quando encontro, não quero deixar. Já que a que tenho está sempre escondida, fatal presa do porvir. Ora procuro, mas está perdida. Outrora esqueço, e ela se encontra aqui. Nunca sei quando eu deixo morrer, só sei que nunca me calo, escolho sempre escrever. Assim nem a morte há de intervir. Todos deveriam saber que aquilo que faço resulta no tamanho da esperança, a qual na janela da alma vou ter. Conhecida, como uma das melhores escritoras brasileiras, ela escrevia contos, crônicas, romances, literatura infantil. A sua personalidade forte,
A forma com que ela lidava, assim, ela não se importava com as críticas, ela seguia em frente, é algo admirável. Eu vou citar alguns exemplos das obras de Clarice, como Perto do Coração Selvagem, de 1942, Laços de Família, de 1960, A Mulher que Matou os Peixes, de 1968, Água Viva, de 1973 e A Hora da Estrela, de 1977. Esses são alguns exemplos, né? São várias obras. Para finalizar, eu vou contar algumas curiosidades sobre ela. A primeira é que, né, eu já tinha citado que o nome dela passou a ser Clarice. Quando ela chegou ao Brasil, eu vou deixar aqui na tela o seu verdadeiro nome, porque é difícil de pronunciar. Bom, a segunda curiosidade é que ela se feriu gravemente com um incêndio no seu quarto, que começou porque ela dormiu e deixou um cigarro aceso. A outra curiosidade é que ela publicou seu primeiro conto, né, aos 19 anos, mas o seu primeiro livro só foi publicado aos 24 anos, que é o Perto do Coração Selvagem. E eu espero que vocês tenham gostado.